Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Ao Senhor seja toda a honra, glória, louvor e adoração, porque Ele é o nosso Deus amado, Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é aquele que, quando nós não tínhamos solução e saída, Ele se manifestou como nosso Senhor e Salvador, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar lendo uma parte do Salmo 103. Convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. O favor que nós não merecemos, né? Nós temos que sempre louvar o Senhor porque nós não merecíamos, mas a sua graça nos alcançou. Amém? Muito boa tarde, você que já entrou aí. Muito bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a cada vida que vai entrar nessa live com a paz, com a alegria, com uma unção de renovo nesta tarde, amém? Então o salmista fala o Salmo de Davi: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, né? Deus nos cumula de benefícios dia após dia. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, amém? Então abre a boca e fala assim: Senhor, enche a minha boca dos teus bens e renova a minha vida como a da águia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, né? Depois nós vamos estar compartilhando uma palavra do Senhor, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz. A ti pertence toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, pois tu és o nosso Deus amado, tu és a rocha em quem, Senhor, nós firmamos os nossos pés e estamos em segurança. Bendito é o teu nome, santo e maravilhoso é o teu nome que está acima de todo nome. Toda a honra te é devida, Senhor, porque o Senhor se fez homem, se humilhou, se fez escravo, lavou os pés dos discípulos e morreu em nosso lugar para que um dia nós pudéssemos estar para sempre contigo. Nós te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã a tua palavra diz que as tuas misericórdias já se renovaram sobre nós e elas são a causa de nós não sermos consumidos, elas são novas a cada manhã, elas não têm fim, elas são de geração em geração, elas vão se prolongando em cada geração. Muito obrigada, Senhor. Louvado, bendito é o Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, está fazendo, porque além de ti não há outro que possa nos socorrer no nosso impossível, naquilo que nós não sabemos, não conseguimos e não podemos. Mas o Senhor é um socorro bem presente na angústia e na tribulação, pelo que não nos deixa temer nada, Senhor, porque tu estás conosco, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, nós queremos te pedir uma bênção especial pelas famílias, Senhor, que é uma instituição que foi, Senhor, ó Deus, feita pelo Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada família, cada lar, que o Senhor esteja promovendo a paz, a unidade, a concórdia, que o Senhor derrame amor nos corações, que a admiração não cesse, Senhor, ó Deus, dando lugar aos defeitos, mas que nós possamos, Senhor, conviver em amor, porque, Senhor, todas as famílias têm problemas, mas todos nós estamos em obra, em construção. Senhor, ó Deus, abençoa
os maridos sejam sacerdotes, Senhor. Ó Deus, sejam aqueles que amam as esposas como o Senhor ama a igreja, que eles conduzam, Senhor, as suas famílias, Senhor, no temor do teu nome. Ó Pai, que as mulheres estejam sob a mesma missão de criar, Senhor, os filhos, a família nos teus caminhos. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, ó Deus, ser mulheres sábias aonde nós estamos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os nossos filhos. Nós declaramos que eles são herança bendita do Senhor aqui na terra, que nós não criamos filhos nem para calamidade, nem para perturbação. Nós declaramos, Senhor, que eles são flechas e irão mais longe, que eles serão reconhecidos entre as nações como semente dos benditos aqui na terra. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Ó Pai, abençoa a vida deles, o casamento, o futuro. Senhor, que eles escolham as melhores profissões, que o Senhor os coloque como cabeça e não como cauda, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, ó Deus, aqueles que têm causas na justiça, que precisam do Senhor, que é um justo juiz. Jesus, que o Senhor esteja advogando as causas. Espírito Santo, que o Senhor seja fiel testemunha. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Senhor, intervém em cada causa com o Teu socorro, com a Tua graça, com o Teu favor. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso Brasil, nós estamos clamando pela nossa nação. Senhor, o Senhor é um justo juiz e nós estamos Te pedindo, Senhor, a nossa causa é que, Senhor, essa nação seja abençoada, que essa nação, Senhor, receba, ó Deus, os princípios da palavra do Senhor. Ó Deus, nós prezamos pela família, pela vida, pela honestidade, pela santidade. Senhor, que o Senhor esteja, ó Deus, levantando Josés, Daniéis, Esdras, Neemias, pessoas, Senhor, idôneas, cheias da Tua sabedoria, do conhecimento da Tua vontade, do temor do Teu nome. Não permita, Senhor, que as trevas prevaleçam. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Socorre a nossa nação. Socorre, Senhor, o Teu povo, Pai, que se chama pelo Teu nome. Não permita, Senhor, ó Deus, que a malignidade tome conta, porque o Senhor já começou uma boa obra. Ó Deus, e o Senhor tem poder de completar essa obra. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, que o Senhor intervenha dos altos céus com os Teus anjos. Senhor, ó Deus, com solução e socorro onde ninguém enxerga, onde ninguém imagina, Senhor. Tu tens todo o poder, ó Deus, de fazer algo sobrenatural. E nós estamos esperando em Ti, nós estamos clamando pela Tua presença, nós estamos clamando pelo Teu socorro. Levanta e resplandece, Brasil, que venha a luz do Senhor raiando e brilhando de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, ó Deus, que a Sua glória se manifeste nessa nação com justiça. Senhor, com o temor do Teu nome, Senhor, ó Deus, com a Tua presença, Espírito Santo, convencendo, convertendo, trazendo à luz, continua trazendo à luz tudo que está encoberto e oculto, ó Deus, e faz justiça, Senhor. Olha do Teu trono, Senhor, a Tua palavra fala, Tu te levantarás e terás piedade de Sião. E eu declaro, Senhor, eu chamo dos altos céus, Tu te levantarás e terás piedade do nosso Brasil, em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, levanta, continua levantando, Senhor, intercessores sobre toda a parte, Senhor, ó Deus, para que chegue até o Teu trono de graça e glória, Senhor, o nosso clamor, a nossa petição, Senhor, ó Deus, o nosso pedido de socorro, porque o Senhor é um socorro bem presente na angústia e na tribulação, e nós estamos pedindo a Tua intervenção, o Teu socorro em nome de Jesus. Senhor, abençoa as nações, visita as nações, ó Deus, que estão em guerra, socorre, cuida, guarda, livra os jovens, as crianças, Pai, desperta os jovens, Senhor. Ó Deus, não permita que eles vivam em depressão, Senhor, sem objetivos. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai. Amém, Senhor.
Então, nós estamos falando sobre as bênçãos nos lares, né? A bênção da proteção. Nós temos um Pai no céu, o Deus Altíssimo, onipotente, onipresente, onisciente, né? O Deus Altíssimo, aquele que tem todo o poder, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tem todo o poder, está presente em todo lugar e sabe de todas as coisas, né? Então, ele é o meu Deus. Por causa de Jesus, Deus Pai se tornou o nosso Deus, Jesus, o nosso irmão mais velho, e o Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador, aquele que foi colocado do nosso lado, né, semelhante a Jesus, porque Jesus tinha uma obra de vir pagar os pecados e ressuscitou, mas ele falou que não nos deixou sós, né? O Espírito Santo está conosco em todo o tempo, amém? A bênção da provisão, né? Lá no Monte Moriá, Deus tinha pedido o filho de Isaac, tinha pedido Isaac para Abraão, né? E ele foi e entregou. Então, como eles estavam em aliança, Abraão também podia pedir o filho de Deus e Deus não podia negar. E Deus nos entregou. Deus proveu para si o Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, amém? A bênção da paz. Jesus declarou: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, né? Mas Jesus nos dá uma paz que é uma certeza de que Ele nos ama incondicionalmente, ainda que nós erremos, que nós falhemos, mas o amor do Senhor é incondicional, amém? E Ele deixou essa paz no nosso coração, amém? Então a luta só é a luta até Deus se manifestar. E quando Deus se manifestou a Gideão, né, ele chamou aquele lugar, o Senhor é paz, né? Então, a bênção da bondade, que você esteja provando a bondade do Senhor em cada luta, em cada dificuldade, porque o Senhor mesmo fala, provar e ver de que o Senhor é bom, né? Nós provamos e enxergamos a bondade do Senhor, amém? A bênção da segurança que nós falamos ontem sobre os dois alicerces, né? Os dois construtores, um constrói a casa na areia e quando vem as lutas, as dificuldades, aquela casa cai, né? Mas aquele que é prudente, que é sensato, constrói a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo, e esse ainda que venha a chuva no telhado, os ventos na lateral e os rios correm, né? No alicerce, essa casa se mantém firme, porque o alicerce dela... Muito boa tarde, Efigênia, querida, paz do Senhor. O alicerce dela é na rocha, é um alicerce difícil, né, de escavar, porque tinha muita areia, uma terra arenosa e era difícil até chegar na rocha, né? Muito boa tarde, querida, paz do Senhor. Mas aquele que é prudente, ele escava, né? Ele lê a Bíblia, ele ora, ele jejua. Isso é escavar a nossa vida na rocha. Isso é firmar a nossa vida na palavra do Senhor, amém? E aí, quando vem as tempestades, a gente afunda mais ainda a raiz no Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça, né? Ainda que houvesse dia, Deus fala, eu sou. Antes do dia existir, Ele é, né? E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem é que vai impedir, né? Então, Deus é um justo juiz, um abaixa, outro exalta. Ele julga nossas causas, né? Salvando os que são injustiçados, punindo os injustos com a consequência das suas injustiças, amém? Então, nós vamos ler a parábola, né, do juiz iníquo. E está em Lucas 18, né? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, né? Orar, o Senhor fala, peça e receberás, procure e acharás, bata e abrir-se-vos-á. Peça até quando? Até receber, né? Procura na porta certa, que é Jesus Cristo, né? Bata e a porta vai se abrir. Então, nós temos que ser perseverantes em oração, né? Dizendo, havia na cidade um certo juiz que não temia nem a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, né?
Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, olha que juiz iníquo, né? Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte, né? E me importune. Então, ele não queria ser importunado, então ele falou: vou fazer justiça para ter sossego, né? E disse o Senhor: ouviste o que diz o juiz iníquo, né? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e de noite, ainda que pareça tardio, né? Mas Deus tem um tempo certo para agir. Tudo coopera para o nosso bem, né? Quando nós temos uma causa impossível e nós estamos orando, nós estamos em batalha, os nossos músculos espirituais estão sendo fortalecidos, a nossa fé está sendo fortalecida. E digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, né? Então, essa viúva tem uma causa e ele não identifica, né? E na cidade tinha o juiz iníquo, quer dizer, um juiz que não respeitava nem as pessoas, nem aos homens, né? Mas essa viúva era perseverante, né? Ela tinha uma causa e ela ia lá bater na porta do juiz, incomodava, né? Então, o nome de Deus nas Escrituras, um dos nomes dele, né? Um é Jeová Jiré, Deus da provisão, o Senhor que nos sara, o Senhor nossa bandeira, o Senhor nossa paz, o Senhor nosso pastor, o Senhor Deus da nossa guerra e o Senhor nossa justiça, né? Então, Deus é a nossa justiça. E aí essa viúva ia lá, importunava, mas esse juiz, né, esse juiz não temia nem as pessoas, nem a Deus, mas ela não desistia, né, ela falava assim: eu tenho uma causa, esse juiz é o que pode resolver, e eu não vou dar sossego para ele, né, e aí o que acontece? Nós temos um juiz perfeito, né? E então ela importuna. Em um episódio da vida, Jesus narra o que Deus é para nós: bondade e misericórdia, né? Então ele é o juiz perfeito, ele atende a voz daquele que clama, né? Que clamam por justiça. A parábola do juiz iníquo é espantosa, né? Ele fala assim: eu não temo a Deus. E tem muita gente que se acha que é Deus, né? E não teme, faz o que quer, faz o que acha, né? Faz e desfaz, mas tudo um dia vai vir a juízo, né? Porque Deus sabe ou viver, né? Então, expressava a dureza do coração dele, o orgulho, a autossuficiência, né? Eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, né? Então, aqueles que se julgam intocáveis, né? E únicos intérpretes da lei, né? Eles sabem tudo, podem tudo, né? Então, o encontro da viúva com o juiz não foi uma simples ocorrência, foi um confronto de liberdade. Ela estava sendo lesada, injustiçada em seus direitos, né? Ela se sentia incapaz de ser ouvida. A única coisa que lhe restava era ser paciente e perseverante, né? Por diversas vezes ela foi na presença e importunou. Deus dá muitas vezes um tempo de arrependimento para aqueles que nos causam mal, né? Então, até que o Senhor trabalhe e atenda, né? Muitas pessoas têm causas de injustiça, mas nós devemos continuar clamando ao justo juiz, né? Porque ele fala que fará justiça. Santo Agostinho captou essas palavras do mestre e nos lembra: o Senhor quis que da atitude do juiz iníquo se deduzisse o modo como Deus é justo e bom, né? Diante de tudo, ele trata com amor aos que recorrem a ele em oração. Aí ela pedia: faze-me justiça, julga a minha causa, né? Como poderá aquele que ama a misericórdia e odeia a iniquidade, né? De que sempre se estendeu a sua mão aos que o amam, não acolher aos que clamam a ele dia e noite? A palavra fala, né? O juiz se negou a atender a viúva durante algum tempo, mas ele não resistiu, né? Ela foi perseverante, ela bateu, ela pediu, ela buscou,
né? Então, ele procurava os seus próprios interesses, mas o sossego dele era acima, né? Ele queria era ter sossego. Então, Jesus fala, atentai para a resposta do juiz injusto, por causa da importunação, né? Porventura não fará plena justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, o justo juiz, né? Ainda que lhes pareça demorado. Mas nesse tempo, Deus está trabalhando, né? Porque a tribulação vai produzindo paciência, experiência, esperança de que nós estamos pedindo para um Deus que sabe, que ouve e vê. Um Deus que vê toda a injustiça na nossa vida, né? Então eu vos asseguro que ele fará justiça depressa, né? Vai ser depressa. Às vezes o depressa para Deus é o nosso demorado, né? Às vezes a gente fala assim, Senhor, o povo antigamente vivia muitos anos, a nossa vida está bem reduzida. Por favor, o Senhor se apresse em socorrer, porque os dias estão passando, né? Então, Jesus conta essa parábola aos seus discípulos, ele está contando, né, sobre o dever de orar, né? Em paralelo tinha também um amigo importuno, né, que ele recebeu uma visita e ele não tinha pão, aí ele foi importunar, pedir pão para o amigo, e o amigo fala, para de me importunar porque eu já deitei. Aí ele, não, por favor, eu não tenho, eles estão com fome, né? Eu preciso alimentar esses visitantes que chegaram em casa. E tanto ele bateu, importunou na porta, né? Que aquele amigo falou assim, olha, por causa da importunação eu vou levantar e vou dar pão para essa pessoa largar de me encher para que eu possa dormir, né? Então, e Jesus ilustrou nessa parábola assim, ó. Então Deus é juiz, Jesus é advogado, né? E o Espírito Santo é testemunha fiel. O que as pessoas acham que ninguém viu, Deus viu, né? O que as pessoas acham que Deus não sabe, ele sabe de todas as coisas, né? Então nós devemos entregar a nossa causa na mão do Senhor em oração, né? Devemos perseverar em oração até que Jesus volte. Orar em todo o tempo. Em Romanos 12 fala assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, né? Então Deus mesmo fala, persevere em oração. Aquela causa que você precisa, coloca diante de Deus. As pessoas interpretam errado, que fala assim, que não é pelas vossas repetições que Deus nos ouvirá. Deus não ouve aquela repetição que você fala sem pensar o que você está falando, né? Como eu às vezes rezava o terço e dormia uma reza decorada, porque a nossa oração é aquele sentimento, é aquela dor, é aquela revolta que está lá no coração, aquela causa que não ata nem desata, aquela pessoa que não toma uma atitude, né? Então nós devemos falar mesmo em perseverante oração, Senhor, por favor, né? Incomoda, faz justiça. E aqui não fala qual era a causa da viúva, mas a causa era importante para ela, né? Para o juiz não devia ser, mas para ela era importante. E Deus sabe o que é importante no nosso coração, né? Então, Deus contempla, né? Então, Deus contempla os desejos do nosso coração, né? E Deus sabe o que é importante na sua vida. Aquilo que é importante para você, talvez não seja para as pessoas, mas o que é importante para você é importante para o nosso Deus, amém? Glória a Deus por isso, né? Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em Tessalonicenses 5,17 fala assim, orai sem cessar, né? Orar é clamar contra o pecado, contra a injustiça, né? Então, a oração perseverante é considerada como fé. Quando vier o Filho do homem na terra, porventura achará fé, né? Então, nos últimos dias, haverá uma oposição diabólica contra as orações, contra, né, a manifestação de Deus. 1 Timóteo 4 fala assim, muitos deixarão
a perseverança, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então é por isso que nós temos que estar em constante vigilância, oração, lendo a Bíblia, meditando, né? Construindo a nossa vida na rocha, porque o diabo, ele, se possível, ele enganaria até os escolhidos, né? Mas se possível, mas não é, porque nós temos o Espírito da verdade, que o Senhor nos preserve de todo engano, né? Então a palavra fala que também o que foi semeado em espinhos é que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, né? Então as pessoas se desviam da palavra, da presença do Senhor por causa das coisas do mundo, né? De repente a convivência com coisas malignas, você acaba achando que aquilo lá é natural, né? Você convive com uma situação, todo mundo faz, isso daí não é pecado, né? É só uma coisinha, mas nós temos que prezar, porque o pecado, ele não aparece como um elefante, nem como uma montanha, né? É nas pequenas coisinhas que a gente pode tropeçar. Então, que o Senhor nos cubra com o seu sangue, né? Nos guarde. Fala assim, ó, em Jeremias: um renovo justo nos dias de Judá, ele será salvo, e este é o nome com que nomearão ele: o Senhor nossa justiça. Haverá um tempo que o Senhor vai ser um justo juiz e fará justiça a toda a terra, né? Então a linhagem de Davi foi cortada em 586 a.C., mas o Senhor fala aqui da linhagem de Davi, Jesus Cristo, né? Um rei, o rei que seria o renovo justo. Esse rei faria de modo definitivo e total o que é justo e reto, amém? Zacarias 3:8 fala assim: eis que farei vir o meu servo, o renovo. Então, ele tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre, né? Então, a um homem foram dadas as chaves do reino, né? A igreja foi dada as chaves do reino. O reino tem chaves, e que o Senhor coloque e que nós nos apossemos dessa chave. Tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que nós desligarmos será desligado, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelos ensinamentos dessa parábola. Como o Senhor falou, prestar atenção o que diz o justo, o juiz iníquo. E o juiz iníquo falou porque ele era iníquo, mas por causa da perturbação ele ouviria. E nós sabemos que tu és um justo juiz, que mesmo que nós, Senhor, perseverarmos em oração, o Senhor fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ti dia e noite. E Pai, nós clamamos, Senhor, por tudo aquilo que é injustiça na nossa família, na nossa vida, na nossa nação. Nós colocamos diante de ti que o Senhor se levante como justo juiz, que Jesus Cristo advogue as causas, Senhor, de cada vida, de cada lar, da nossa nação, e que o Espírito Santo, que é fiel testemunha, de quem nada se esconde, Senhor, que o Senhor exponha, ó Deus, tudo aquilo que está encoberto e oculto, e traga a tua justiça, porque o Senhor é a nossa justiça. É em nome de Jesus que nós colocamos a nossa petição diante de ti, suplicando, Senhor, e com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a sua maravilhosa paz em nome de Jesus. Amém.